Olá, seja bem-vindo ao canal Trilhas na Pós-Graduação. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar algumas dicas para as pessoas que vão fazer a prova do Enem amanhã. Eu desejo uma boa sorte e apresento alguns critérios extremamente relevantes que podem te ajudar a tirar nota 1000. Algumas questões podem te levar a nota 0. Você quer tirar nota 0? Claro que não, né? Então tudo bem, vamos nos atentar a não assinar a prova de redação, caprichar na letra, porque letra ilegível pode te levar a nota 0. Não realize desenhos nem números na sua prova. Nada de realizar cópia dos textos motivadores. Os textos motivadores são apenas para nortear o desenvolvimento e mostrar algumas questões extremamente importantes a respeito daquela temática. Não fuja do tema. Se o tema é X, não fale sobre Y, porque isso pode te levar a fuga-tema, que é nota 0. Nada de zombaria e nem de ofensa na prova, principalmente mensagens políticas. E outra questão é não reze na prova, não escreva nenhuma oração na prova. Se você tem dificuldade, é melhor rezar antes de ir para a prova, tudo bem? Vamos lá? Apareceu o tema, e aí o que você pode colocar como questionamento que te ajuda a elaborar algumas questões da sua dissertação? Primeiro, o que eu entendo sobre esse tema? Por que isso acontece? De que forma isso pode ser aprimorado ou melhorado? Então, eu entendo isso. Você vai escrevendo o que você entende, por que isso acontece, e o final, que é de que forma pode ser melhorado tudo isso, que é a sua conclusão. Lembrem-se que é uma dissertação e não é um texto opinativo e muito menos uma narração, contação de histórias. Bom, competência 1 é o seguinte, tem 5 níveis. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. Se você tira aí a nota total, você vai ficar com 200 pontos, que é o nível 5. Como tirar 200 pontos? Primeiro, é necessário que você se atente a uma estrutura sintática excelente. Cuidado com a ortografia, escrever a partir da gramática normativa, acentuar as palavras, separar as sílabas corretamente e lembrar que não é uma linguagem oral, não é uma linguagem coloquial. A prova você escreve a partir da gramática normativa e isso você tem que se atentar. É uma escrita, você não está no Facebook, nem no WhatsApp e nem no Twitter escrevendo da forma como você quer. É uma dissertação. E você deve utilizar a gramática normativa. Bom, competência 2 é elaborar uma redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Então, você aí tem algumas recordações de leituras na área da filosofia, sociologia ou alguma reportagem que você assistiu sobre o tema, você pode utilizar isso como repertório. É um repertório legitimado, consolidado pelas áreas do conhecimento e tem que pertencer ao tema, porque não adianta você escrever aí um repertório, algo que você traz de outro contexto e não pertencer ao tema, e não vai adiantar absolutamente nada. Então, lembre-se disso e não esqueça de construir um texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Competência 3, realize um projeto de texto. O que é um projeto de texto? É planejar a escrita. Antes de viajar, você não planeja a sua viagem. Você pega a mala, você pega os elementos que você precisa levar para a sua viagem. Se você não planejar, isso não vai dar certo. Precisa até comprar a passagem antes. Então, para escrever a dissertação é a mesma coisa. Você tem que planejar o que vai escrever na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e articular bem as ideias. Cuidado para não contradizer as ideias. Você diz uma coisa numa frase e contradiz na outra frase. Você tem que ter uma conexão de ideias e mostrar que o texto é seu. Como que eu posso mostrar que o texto é meu? A questão da autoria, que é o que vai ser avaliado na competência 3, é você colocar argumentos, informações e opiniões que vão validar a sua ideia. Então, você tem que argumentar a respeito dessa temática. Competência 4, ter coesão e coerência. Não repetir a mesma palavra 1000 vezes, usar sinonímias. O que são sinonímias? São palavras diferentes que têm o mesmo sentido. Estudante, aluno, discente. E também hiperonímias, que são as palavras que conferem a ideia de um todo. Por exemplo, em vez de dizer maçã, banana, chuchu, laranja, eu posso falar frutas, é a mesma coisa. Então, isso pode sim te ajudar na competência 4. Conexão entre uma frase e outra, para isso utilizar conectivos, que são chamados operadores argumentativos. Posso te dar alguns exemplos? Além disso, que traz a ideia de soma, mas, porém, contudo e entretanto, ideias contrárias, logo, portanto e por isso, ideias de conclusão.
Coloque esses conectores no início do seu parágrafo. Então, eu vou desenvolver aí o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você coloca um conector no segundo parágrafo e na conclusão, mas use o conector certo. Você não começa aí o desenvolvimento com o conector de conclusão. Por exemplo, portanto. O portanto é utilizado no último parágrafo. Tome muito cuidado usando os operadores argumentativos de forma coerente. Bom, a competência 5, que é a última, que eu espero que você também tire 200 pontos, é o seguinte: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Vou te explicar melhor. Ação, você traz um verbo no infinitivo que traga a ideia de ação, realizar, conceder, organizar. Verbos no infinitivo, terminados em ar, ir e or. Agente, quem é que vai realizar isso para melhorar esse contexto? Porque vai ser uma problemática. O tema apresenta uma problemática. Modo, por meio do quê? De campanhas, de fiscalização, o que é? O efeito, para quê? Para reorganizar, é o efeito dessa ação. E o detalhamento, que você pode detalhar tanto a ação, quanto o agente, quanto o modo, quanto o meio. Vamos ver aqui uma conclusão. Bom, olha isso. Portanto, com o fito de superar os desafios da formação educacional dos surdos, propiciando a existência da sociedade equilibrada e idealizada por Emily Durkheim, compete às instituições educacionais públicas e privadas estimular, por meio da introdução da disciplina de Libras, a aprendizagem por todos desse código comunicacional tão importante para a nação. Bom, olhem só, observem que há um conectivo de conclusão na conclusão, certo? Então, cuidado utilizando os conectivos certos. Tem aqui o agente, que são as instituições. Tem o objetivo pretendido, tem a ação. Lembrem-se que a ação traz um verbo e aqui o verbo é estimular. Tem aí o meio, que é por meio da introdução da disciplina, que traz a preposição por mais a palavra meio, que pode te ajudar a lembrar. Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo uma excelente prova amanhã e que você tire 1000 na prova de redação do Enem. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, um beijo e até a próxima aula!